Boa tarde, eu sou a Marcela Munhoz, aqui do Diário do Grande ABC, da DG ABC TV. E hoje a gente vai falar de um assunto aí que já deu para sentir quando eu publiquei as postagens hoje de manhã, chamando as pessoas para participar aqui do programa ao vivo, que é de interesse de muita gente. Você já ouviu falar sobre endometriose? O programa inteiro vai ser sobre isso, é um programa especial sobre o tema. O mês de março agora foi o mês de conscientização mundial da endometriose. Então é uma doença aí que a gente precisa falar dela e você daqui a pouquinho vai descobrir o porquê. Olha só os números dessa doença. Hoje são mais de 200 milhões de meninas e mulheres. A gente fala meninas porque já é importante começar a prestar atenção ainda na adolescência. Mulheres no mundo que têm essa doença. No Brasil são quase 7 milhões de mulheres. É muita mulher, é muita gente, né? E aí, além disso, depois a gente vai falar também sobre infertilidade, há um número que mais ou menos 40% aí pode ser uma das causas da infertilidade também. Não é 100%, não é que você tem endometriose e você é infértil, o doutor depois eu vou apresentá-lo, que ele vai explicar melhor, mas é um número considerável para a infertilidade feminina. E é isso, então assim, eu quero que vocês participem, meninas, eu quero que vocês mandem dúvidas aqui para mim. Eu vou começar esse programa dizendo e fazendo uma confissão pessoal. Eu tenho endometriose, então eu sei muito bem o que vocês passam. Eu sei muito bem quando as pessoas não acreditam que você está com uma dor muito forte. Eu sei muito bem quando as pessoas acham que é frescura. Ah não, isso não, né? É uma coisa assim, não é. Então assim, eu me identifico com vocês, então eu fiz questão de fazer esse programa para poder tirar todas as dúvidas e deixar vocês um pouco mais calmas também. Porque com conhecimento a gente fica melhor, a gente fica mais tranquila e a gente vai atrás realmente de um diagnóstico fechado e realmente de um tratamento eficaz, certo? Eu já quero agradecer, olha, já tem muita gente online aqui, muito obrigada. Vou começar a agradecer as meninas aqui, Sabrina Rodrigues, a Aline Ferreira, a Paula Capito, Edivânia Silva, a Aline Ferreira depois aqui, ó, ela já tem 27 anos, estou atrás dos sintomas. Muito bem, então durante todo o programa a gente vai falar com vocês também aqui online para poder tirar as dúvidas, tá? Então eu vou apresentar meu convidado de hoje, que é um prazer, o doutor está aqui. O nome dele é Eduardo Bezerra, ele é médico ginecologista, cirurgião, certo? Especialista em endometriose. Ele atende aqui no Hospital Brasil em Santo André. Muito obrigada, viu, doutor, por ter vindo. Obrigado pelo convite. É uma honra mesmo e é muito importante. Antes do programa começar, a gente estava discutindo sobre isso, da importância das mulheres saberem o que é endometriose, né? Para começar por aí e aí seguir um tratamento correto, certo? Exato. O problema da doença primeiro, a estigmatização da mulher, porque é uma doença que ela é silenciosa em muitos casos e ela é muitas vezes progressiva. E até chegar ao diagnóstico, o sofrimento é muito grande. Então, precisamos conversar de fato sobre a doença e para que o diagnóstico seja feito o mais breve possível para que a gente possa minimizar o impacto negativo que a doença tem na vida dessa mulher. Certo. A gente preparou uma artezinha ali, o pessoal vai colocar ali, o Yuri, para a gente explicar mais ou menos o que é a endometriose. Eu acho que a primeira pergunta deste programa é a mais simples ou a mais complexa. O que é endometriose, doutor? Das palavras mais simples que você conseguir encontrar. A endometriose é uma doença inflamatória e ela se caracteriza pela presença do tecido endometrial, que ele descama todo mês durante a menstruação, em locais que ele normalmente não se apresenta. E o caráter inflamatório é porque esse tecido não é removido de forma adequada pelo corpo da mulher e ele vai causando quadros inflamatórios que vão combinando com a dor e com a incapacidade para algumas atividades do dia a dia dessa mulher. Certo, então a mulher menstrua todo mês, então as pessoas que têm endometriose, parte desse sangue não é eliminado. Não só do sangue, mas desse tecido inflamatório, que é o endométrio, né? O endométrio é uma camada de revestimento interno do útero que todo mês ele descama quando não acontece a gestação. E a persistência desse tecido fora do útero, principalmente em locais em que ele não é encontrado naturalmente, causa um processo inflamatório que vai evoluindo para o quadro de dor. E a endometriose ela pode afetar quais órgãos? E quais são os mais comuns? Os órgãos ginecológicos todos, né? Principalmente o útero, né? Quando a doença ela acomete a parte muscular, que é um quadro chamado adenomiose, pode comprometer as trompas, que isso infelizmente culmina com a infertilidade, porque a trompa perde a capacidade dela reprodutiva,
pode atingir também os ovários, que vai interferir não só na capacidade reprodutiva, mas na produção hormonal dessa mulher ao longo dos anos, e os outros órgãos que não são ginecológicos, pode comprometer a bexiga, os caninhos que saem dos rins e levam a urina até a bexiga, que é o ureter, que é um órgão que pode realmente ser comprometido de forma externa, o intestino, e nós temos vários casos já do nosso grupo de pacientes com doenças em outros lugares, né? Na parte de revestimento abdominal, que é o peritônio, que também causa muita dor, o diafragma, que é a parte muscular superior do abdômen que ajuda na respiração. Então, ou seja, a presença desse tecido nesses lugares que não é o normal, e é normal somente estar dentro do útero, é que a gente caracteriza como a evolução para a endometriose. Olha só, viu, gente? Falei que era uma coisa bem complicada. Todo mundo aqui perguntando, olha, uma marcando a outra. Eu pedi para vocês chamarem as amigas, as mulheres, as namoradas, as primas para assistirem esse programa, que é realmente muito importante. Lembrando que depois do ao vivo ele fica disponível no nosso YouTube, DGABC TV, para você compartilhar e levar essas informações para todo mundo. Então o doutor explicou direitinho aqui o que é endometriose, é uma inflamação, né, para começar. E aí a gente falou sobre o que é. E agora, as causas. Eu sei que ainda não se chegou a uma causa fechada. Mulheres desse jeito têm endometriose ou podem vir a ter endometriose, né? Na sua experiência clínica, quais tipos de mulheres que mais apresentam endometriose? Na verdade, a gente não tem ainda como formar um perfil, né? Uma característica da mulher que favoreça a endometriose. Mas o que nós temos observado é que a doença, ela, por se manifestar através do quadro doloroso, ela está muito vinculada, muitas vezes, ao processo de não ter filhos mais cedo. Então, a gente tem observado que quanto mais tarde a mulher programa a gestação, ela fica mais tempo exposta a esse processo inflamatório, então aumenta o risco de ela ter endometriose. Hoje fala-se muito nos hábitos de vida em relação a alimentos pró-inflamação, como o excesso de glúten, de lactose na alimentação, a falta de atividade física. Então o sedentarismo é um outro fator que favorece o processo inflamatório, então pode exacerbar os sintomas da endometriose. Então, mas tudo isso, né, a gente tem que levar em consideração que cada mulher vai ter uma evolução distinta. Então o raciocínio para cada mulher tem que ser de forma distinta também, de forma individualizada. Agora, a genética ainda muito bem estudada por conta de marcadores inflamatórios que nós estamos conhecendo agora para pensarmos em tratamentos mais eficientes para esse processo inflamatório. A história da família, então as mulheres que têm casos na família têm uma propensão maior a ter a endometriose também. Então são vários fatores que a gente leva em consideração, ao contrário do que se pensava há muitos anos atrás, de que era somente o fato da menstruação retrógrada, uma menstruação reversa, e que causaria a evolução da doença. Então pensou-se que isso seria o suficiente para você não ter a doença ativa. Mas nós temos casos de pacientes que que o útero já foi removido e mesmo assim ela tem a doença. Poxa. Então são conceitos mais novos em relação à evolução e a progressão da doença que nós temos que levar em consideração. Então, traçar um perfil único é muito difícil por conta das escolhas que as mulheres têm feito hoje, individuais, e que podem ou não favorecer o aparecimento e a evolução da doença, né? E talvez por isso, por ser tão individual assim, o diagnóstico também é um pouco difícil, né? Muito mais difícil. Então, muitas mulheres reclamam de muitas cólicas absurdas, de às vezes não sair da cama. Eu participo de um grupo no Facebook que é de endometriose. As meninas relatam ali coisas que é muito difícil. No meu caso, por exemplo, eu não tenho sintoma, né? Então, tem o lado bom, que não tenho dor. Por outro lado, é muito mais difícil você identificar. Então, além das cólicas, além do útero reverso, né, que fala, retrovertido, tem algumas coisas que são comuns entre as mulheres. Como que a gente pode ficar alerta assim, para uma endometriose? A partir do momento em que a mulher começou a menstruar, por volta dos seus 12, 13 anos, e essas dores vão sendo incapacitantes, tem que se pensar no diagnóstico. É muito difícil a gente fechar um diagnóstico em uma menina que começou o seu processo de amadurecimento sexual. Mas nós já temos que, obrigatoriamente, olhar diferente para essa menina que está tendo incapacidade para suas atividades de escola, atividades esportivas,
porque não é normal a dor gerar uma incapacidade. Então, a partir daí é que é necessário você pensar de forma diferente. Isso não quer dizer necessariamente que ela vai ter que, naquele momento, já ser submetida a procedimentos invasivos, dolorosos, mas você tem que levar em consideração que esse processo doloroso não é normal. Então, é isso que muitas vezes a gente ainda demora a fechar esse diagnóstico, porque, por um lado, não se pensa na doença tão jovem, mas começou o processo de menstruação agora, por que a doença já surgiu? Então, esses casos são os casos mais difíceis. Mas, por outro lado, você não pode ignorar ou negligenciar isso. Então, ela tem que ser acompanhada, de fato, por um ginecologista, que tem experiência no assunto, para que, no momento adequado, ela seja tratada, seja medicada ou seja operada quando, de fato, for a indicação. Não esperar a doença evoluir muito, porque aí o tratamento é um pouco mais complicado, difícil, né? Sem dúvida, sem dúvida. Certo. Então, meninas, vocês viram, cólica muito forte não é normal. Pode ser endometriose ou pode ser outros tipos de doenças ginecológicas, né? Então, ter cólica muito forte todo mês, vai atrás do médico. Não deixe passar, né? Dúvida. É um alerta aí que o corpo dá, então ouça o alerta e vá atrás. Vou ler aqui alguns comentários das meninas, olha. A Thalita Thaís, ela falou que tem endometriose e toma Alurax desde 2016. Isso provoca uma menopausa precoce? Cada médico me fala uma coisa. Então, a próxima pergunta é sobre tratamentos, né? Então, a mulher foi lá no consultório, detectou a endometriose e também é por exames específicos, né? Não é um ultrassom convencional que vai detectar. Gostaria que você até falasse sobre esses exames. Então, detectou e aí os médicos decidiram, porque são vários médicos, né? Não é só um, às vezes precisa de um médico que vai cuidar do intestino, enfim. É uma cirurgia mais complexa, né? Depende de outros profissionais. Vocês chegaram à conclusão da cirurgia ou tem casos que não? E depois da cirurgia, como que é feita essa monitoração? É difícil, gente. São vários processos aí que tem que ficar de olho sempre, né? Não tem jeito. É uma dica que eu dou. Primeira coisa, pensou-se em endometriose, principalmente com esse quadro evolutivo, porque cada mulher pode apresentar um tipo de sintoma ou todos os sintomas, né? Então, primeiro, a cólica que seja incapacitante já é o primeiro alerta, que eu diria, um farolzinho amarelo que você já tem que ficar atento. Agora, ela pode ser medicada com analgésicos mais simples, anti-inflamatórios, antiespasmódicos ou analgésicos simples. Se isso for o suficiente para minimizar a dor, você não necessariamente precisa entrar com medicações mais específicas para endometriose. Agora, a partir do momento em que esses tratamentos eles não vão mais funcionando, você tem que fazer a progressão, inclusive no modo de se acompanhar a doença. É que quando a gente usa a palavra tratamento, a gente não pode confundir com cura, né? Porque infelizmente é uma doença que não tem cura. É uma doença crônica. E crônica tem mais um nome que pode tratar. Ela é autoimune ou não? Ela tem um caráter autoimune, mas principalmente ela tem esse aspecto inflamatório. Então, a partir do momento em que você vai progredindo nesse processo de tratamento, eu falo progressão porque você pode iniciar com tratamento somente para o quadro doloroso, mas em muitas situações você vai precisar fazer essa progressão. Então, você pode pensar num segundo momento em suspender a menstruação. Então, essa suspensão da menstruação vai minimizar muito o quadro doloroso e pode ser feito com anticoncepcionais contínuos, de pílulas combinadas, injetáveis, o DIU com liberação hormonal. Então, você tem vários medicamentos hoje com essa mesma finalidade, que é suspender o processo menstrual, que vai minimizar a dor. E, em última análise, quando há indicação, fazer o procedimento cirúrgico, principalmente quando se trata de uma doença que não está respondendo esse tratamento conservador, né, tratamento medicamentoso, ou que esteja comprometendo esses outros órgãos, né, que eu havia falado, que porventura podem gerar um quadro intestinal mais importante, alterações urinárias, aí você vai ter que lançar a mão do procedimento cirúrgico. Então, novamente, cada mulher é um caso específico e também, por consequência, um tratamento específico, né? Nesse caso do Alurax, o que é o Alurax? O Alurax é um Dienogest, né, que é a medicação que nós temos usado hoje com o objetivo de minimizar o quadro inflamatório da doença. É uma progesterona de última geração. Existem vários hoje no mercado e ele é utilizado com essa finalidade, produzir uma suspensão da menstruação
E ele tem também secundariamente um bloqueio enzimático, que faz com que diminua esse quadro doloroso inflamatório. O que nós observamos, e até é o que a literatura médica tem mostrado, 70% a 80% dos quadros, independente do grau da doença, minimiza muito o quadro doloroso. E aí a leitora perguntou se isso pode provocar uma menopausa precoce. Não, menopausa precoce, na verdade, estaria ligada mais à disfunção do ovário. Né? Então, alguns sintomas podem ser semelhantes, como ressecamento vaginal, mudança na tonalidade da pele, ou até mesmo na hidratação dessa pele, mas ela não vai causar um bloqueio definitivo da função ovariana. Tanto é que é recomendável, inclusive consta em bula dessas medicações, que há necessidade de se fazer uso de contraceptivo de bloqueio de barreira, né, preservativo masculino ou feminino, para que não haja gravidez, que o risco é pequeno, mas infelizmente tem que para quem não deseja engravidar, tem que levar isso em consideração. Viu, meninas, respondido aí? Thalita que perguntou, se tiver mais alguma dúvida. A Aline na sequência diz, realmente a gente fica muito confusa porque cada médico fala uma coisa, tanto no diagnóstico quanto depois no tratamento. Eu sugiro que você adote o médico que vai te acompanhar aí nesse processo, né, doutor? Sim. Porque se você começar também a tratar em muitos e muitos médicos, você ouve várias opiniões, aí acho que a confusão é um pouco maior, né? Sem dúvida. Então adote um aí e você siga com o seu tratamento. É importante, como o doutor disse, infelizmente, não tem cura, é uma doença crônica que precisa ser tratada para sempre. Não tem jeito, gente. Endoamigas, eu tô com vocês. A gente se comunica como endoamigas. Porque só a gente sabe o que é tudo isso. Essa realidade complicada aí, né? E aí, a gente falou sobre tratamento. Então, em alguns casos, tem a questão da cirurgia que pode ser feita. No meu caso, fiz uma cirurgia robótica no Hospital Brasil. Foi muito bem feita pelo Dr. Rogers. Por que robótica? Porque é uma cirurgia muito delicada, né? Então, é uma pelinha que precisa ser raspada com toda a delicadeza, foi o que eles me explicaram. Então, o robô ele tem mais essa precisão. Fala um pouco sobre a robótica. A robótica, aqui no Brasil, ela já é feita há mais ou menos 10 anos. Aqui no Hospital Brasil, nós começamos o programa em 2016, né, maio de 2016. E o que agregou, né, para a endometriose, principalmente, a tecnologia, a plataforma robótica? Primeiro que o robô ele nos oferece uma visão em 3 dimensões, né? Então é igual ao nosso olho humano com algumas precisões a mais. Então a gente consegue enxergar com menos distorção o tecido que de fato está comprometido pela doença e o tecido que está sadio. Então na laparoscopia nós também conseguimos fazer essa identificação, só que com uma precisão menor. Então na robótica a gente consegue preservar os tecidos sadios, porque a cirurgia, quando ela é feita de forma intempestiva ou sem esse critério, você vai remover tecido sadio. Então, talvez às vezes, o dano ou a sequela que vai ficar dessa cirurgia seja tão grande quanto a doença. Então, quando nós nos preocupamos com essa precisão cirúrgica, e nós temos agora essa ferramenta disponível aqui o maior acesso aqui no ABC agora, esses casos mais complexos, você tem uma visão melhor, então o pós-operatório tende a ser menos doloroso, o tempo de internação tende a ser menor, a perda sanguínea tende a ser menor, então a recuperação ela acaba sendo mais rápida. E essa tecnologia agregou isso a gente. Então nós temos uma experiência relativamente grande, né, nesses últimos anos que nós estamos participando do programa. Então a gente tem observado na prática que a paciente ela acaba tendo um benefício muito maior quando a gente tem disponível a tecnologia. Entendi, muito bom. É isso aí, gente. Então falamos já sobre tratamento, cirurgia, o uso de anticoncepcional, né? Então as mulheres com endometriose geralmente que não querem engravidar, o uso do anticoncepcional é uma coisa... De forma contínua. É contínua, Sem não tem pausa. jeito. Então quer dizer, sem menstruar, você diminui um pouco menstruar o mínimo possível. a inflamação. É uma das táticas um dos tratamentos aí, gente, é esse, não tem muito jeito. Agora, a maioria das pessoas aqui está perguntando sobre fertilidade. Então, mulher com endometriose pode engravidar? Em que situação ela pode engravidar e que tipo de tratamentos ela precisa recorrer para que essa barreira não impeça dela engravidar, doutora? Então, por favor. A primeira coisa que a gente tem que perguntar a ela, ao casal, na verdade, se eles já estão tentando engravidar. Porque não existe uma forma preventiva de saber quem de fato vai ter infertilidade ou quem não vai ter, sendo portador ou ter a suspeita de ter a endometriose.
Então precisa fazer o exame do casal, né? Então isso o ginecologista clínico tem plena capacidade para fazer a investigação. Então se já souberem que há algum problema, seja masculino ou feminino, tem que ser tratado antes de se pensar em endometriose. Agora, partindo-se do ponto que já tem a infertilidade, ou seja, o casal já está tentando há um certo tempo engravidar, aí depende muito da faixa etária, que infelizmente é outro fator que às vezes interfere nesse diagnóstico. Porque você pensar na fertilidade de uma mulher de 40 anos é diferente pensar na fertilidade de uma mulher de 30 anos. Uhum. Então até o tempo que o casal está tentando engravidar tem que ser levado em consideração. É indiscutível que já está tentando há mais que 1 ano e meio, 2 anos tentar engravidar, tem infertilidade, independente da causa ou mesmo que já tenham filhos. A gente tem muitos casos de pacientes que já têm do mesmo relacionamento 1 ou 2 filhos e agora com 35, 36 anos tentam engravidar e não conseguem, nem sempre é endometriose. Às vezes pode ser pelo envelhecimento ovariano, em alguns casos pode ser até a menopausa precoce, então é importante que essa avaliação seja feita. A partir do momento que você tem a endometriose diagnosticada, aí tem várias formas de você avaliar. Então tem casos que vai ter indicação cirúrgica, tem casos que de imediato já vai ter que ser encaminhado a um especialista em reprodução assistida, porque como você falou, em média 40 a 50% dos casos de infertilidade de fato podem estar associados à endometriose, mas não é 100%. Então isso independente do grau, seja o grau leve, o mínimo, até o grau severo, não tem uma correlação direta do grau da doença naquele momento com a infertilidade. Então a gente tem casos de pacientes que têm já o grau máximo da doença, inclusive com lesão intestinal, que conseguiram engravidar naturalmente. E outros pacientes que têm o grau mínimo da doença, o grau 1, e só conseguem engravidar com fertilização in vitro, né, ou inseminação intracitoplasmática, dependendo da qualidade do sêmen do parceiro. Então a infertilidade ela tem que primeiro ser diagnosticada, né? Então não adianta a gente falar para a mulher, você tem endometriose, então você tem infertilidade. Não, tem que saber se ela está tentando engravidar, há quanto tempo está tentando engravidar, se o parceiro está com os exames em dia. Então o homem também precisa fazer a sua avaliação física e clínica para ver se ele não tem nenhum problema de saúde que porventura possa estar dificultando essa gravidez. Para daí sim a gente pensar se tem indicação de cirurgia, se os sintomas que ela está apresentando naquele momento, ela vai ter algum benefício de se fazer a cirurgia. Então essa é a nossa preocupação, não rotular a mulher que tem endometriose que ela vai ter infertilidade, isso nunca deve ser feito. E por outro lado, você tem que dar as orientações adequadas. E o ginecologista que faz a prevenção de rotina tem essa capacidade de fazer esse diagnóstico. Porque a endometriose, além da parte física, tem muita parte psicológica, né? Então, essa coisa de a gente afirmar, gente, que mulher com endometriose pode engravidar é muito importante. Porque às vezes você detecta a endometriose, você está numa fase que você já quer ter filhos, e aí o seu psicológico se abala tanto que isso acaba atrapalhando às vezes, né? Muitas vezes. Então, calma, dá tudo certo. Tem muitos casos de mulheres que nem sabiam que tinha endometriose e engravidaram normalmente, Eu já fiz diagnósticos no parto. Ah, então, no próprio parto, olha só. Pacientes então, que não sabiam, fizemos o diagnóstico e hoje fazem o tratamento, né? É possível sim, meninas, vamos com calma aí que é possível. Eu acho que o mais importante, repito, é a informação. A qualidade da informação. Qualidade da informação. Informação, como o doutor disse, é democrática, você coloca no Google endometriose, aparece um monte de coisa, mas a qualidade, então com especialistas, porque a gente estava até falando sobre isso, a gente ainda não bateu o martelo nem do motivo de ter endometriose, ainda está se estudando muito isso, né? Então, ir atrás de informação de qualidade mesmo. Deixa eu ver o que eu posso ajudar as meninas aqui, olha. A Franciele Cavalcante também trata com o Dr. Rogers, ele é realmente referência aqui no grande profissional, realmente. Aline, olha, sempre engravido e não consigo segurar, eu já perdi 2 bebês, tem alguma coisa a ver com a endometriose? Difícil, né, fazer esse diagnóstico, não? Pode ter, ela tem não só pensar em endometriose, mas outras doenças, né? Tem algumas doenças vinculadas a trombofilias, né, que a gente chama, que é uma doença que causa microtrombose vascular e perda de repetição. Existem algumas doenças genéticas que também podem causar. Ela tem que passar em avaliação realmente, para que sejam pesquisadas as duas coisas, né? São caminhos distintos e com tratamentos distintos também, né? Então, novamente, Aline, você tem que ter o seu médico ali, perguntar, não ter vergonha, né? Vai na consulta, pergunta, porque é seu interesse, é a sua vida e a vida do seu parceiro aí que estão em jogo. A Gislaine, ela tá com suspeita aqui, olha, eu sinto muita cólica
e sempre que desce eu fico muito tempo no banheiro com sangramentos muito pesados. Pode ser indício de endometriose? Essa coisa de mudar o trato intestinal é uma das observações, né? Pode. É porque, por ser uma doença inflamatória, então os sintomas eles têm variados graus também, né? Então, por que muitas vezes a mulher não tem a doença intestinal, mas tem sintomas? É porque os órgãos femininos são muito próximos, né? O útero é o recheio do sanduíche. Na ponta tem a bexiga e atrás tem o intestino. São muito próximos. Então, qualquer processo inflamatório naquela região pode causar sintomas no órgão que está próximo. Então, muitas vezes essa confusão é muito comum e isso, infelizmente, atrasa o diagnóstico. Porque muitas vezes associa-se um quadro de diarreia ou um quadro de dor ao evacuar, pensa-se em doença exclusivamente intestinal, mas esquece que a endometriose também pode causar esse tipo de sintoma, mesmo não tendo uma lesão invadindo o intestino. Então, caso a mulher vai no consultório e o ginecologista desconfie que é uma endometriose, como ele pode ter certeza? Quais exames são pedidos para que ele tenha certeza? Os exames de imagem hoje avançaram muito nesse caminho, então nós temos o acesso principalmente à ressonância magnética, né? A maior parte das seguradoras de saúde cobrem a realização do exame, então é importante que o próprio ginecologista clínico saiba os lugares que fazem com um protocolo específico para a pesquisa de endometriose, mas nós temos também agora em São Paulo, aqui no ABC vai começar a ser feito também, é um exame chamado ultrassom com mapeamento ou com protocolo específico para endometriose, que a gente faz um preparo intestinal prévio ao exame, o profissional tem que ser capacitado para fazer, tem que ter experiência, porque não é um exame convencional, como é feito um exame de prevenção, um ultrassom simples, né? Mas a imagem que fornece e o laudo sendo bem detalhado, ele nos ajuda principalmente no procedimento cirúrgico, né? Então hoje não se recomenda fazer uma cirurgia sem um bom suporte de exame de imagem, porque você precisa ter quando a gente vai fazer uma viagem, nós vamos fazer um planejamento, um roteiro, a mesma coisa uma cirurgia. Então, o nosso roteiro de uma cirurgia ele está vinculado principalmente à imagem, o que a imagem está nos sugerindo que vai ter de doença, né? E aí, assim, a cirurgia é feita com mais precisão, vai naquele mais foco eficiência, específico, né? exatamente. E aí não mexe tanto com o organismo. Principalmente porque durante o procedimento cirúrgico é muito difícil você identificar o que de fato está doente e o que está sadio. Então, essas plataformas atuais, a robótica principalmente, nos dá essa facilidade de você ter uma visão muito mais clara do que de fato tem doença e do que de fato tem tecido sadio, para não remover o que seja o que não for necessário, né? Tá certo. Olha, a Regiane Santos aqui dando o depoimento dela, eu tenho endometriose. No caso dela, ela já fez 4 cirurgias e ela ficou com uma herança e uma cicatriz muito grande. E ela falou que levou a vida inteira para descobrir. Ela não disse a idade, aqui depois se você puder. E quando descobri foi porque um ovário já estava torcido. Então, a grande indicação da cirurgia, na verdade, é exatamente essa, evitar complicação. Então, muitas vezes, quando a gente discute o tratamento cirúrgico para uma mulher que não sente a dor incapacitante, você tem que mostrar claramente para ela o benefício, né? Se ela tiver um comprometimento intestinal, ela pode ter uma dificuldade não só de função do intestino, mas ficar com sequelas cicatriciais ou até mesmo com uma bolsa de colostomia, mesmo que seja provisória, porque pode haver uma obstrução desse intestino. Mesma coisa no ovário, então mesmo que ela não tenha, naquele momento, não esteja pensando em gestação, mas se ela perder esse ovário, ela pode inclusive antecipar sua menopausa, que vão trazer outros problemas de saúde tão ou mais graves do que a endometriose. Então, na verdade, o diagnóstico precoce, ele tem essa finalidade, é que você possa identificar o grau dessa doença naquele momento e se tem ou não indicação cirúrgica. Então, por isso que é importantíssimo não negligenciar o diagnóstico, tanto pelas mulheres quanto pelos profissionais que estão fazendo as avaliações de rotina, né? Então, a dica não são só para as pacientes, viu, gente? Você desconfia, tem a cólica, tem essas coisas que a gente falou. Desconfie você primeiro, mas também é um recado para os médicos, né? Sejam mais detalhistas. O meu caso específico, por exemplo, a minha, ela detectou no toque. Ela viu que tinha alguma coisa estranha, ela falou, não, vamos fazer exame específico. Me indicou o médico especialista e aí sim eu descobri a endometriose. Então, é um pouco mais de apuração do próprio ginecologista para ir atrás e fazer esse diagnóstico o quanto antes, né? O quanto antes a vida é um pouco melhor, você tem uma qualidade de vida melhor e aí não tem todas essas consequências que a gente está dizendo aqui. A nossa preocupação maior é essa, é melhorar a qualidade de vida dessa mulher que já vem sofrendo há muito tempo, né? Muito bem, olha, a Regiane complementou as informações aqui, ela tem 33 anos, nova, né?
E ela teve que usar a bolsa, inclusive, e a última foi a esterectomia, que é a retirada total, né? Retirada total do útero, então, porque demorou bastante tempo para descobrir a endometriose. Sim. Nesse caso. A gente falou sobre as causas, então sedentarismo, a má alimentação, tal. No tratamento, um nutricionista especialista em endometriose pode ajudar? Sim. Que tipo de alimentos alguém com endometriose deve evitar ou não existe isso? Na verdade, nós sabemos de alguns alimentos, mas é importante que a nutricionista participe ativamente desse processo, mas todos os alimentos que podem trazer uma inflamação, né? Então, excesso de glúten na alimentação, o abuso de bebidas alcoólicas, o excesso de lactose, porque tem muitas pessoas que estão desenvolvendo intolerância, uma coisa que a gente tem visto com muita... É que o processo de distensão abdominal, a mulher vai procurar o especialista e, na verdade, pode estar vinculado também ao quadro de endometriose. Então, pela proximidade dos órgãos, fica muito difícil de nós sabermos o que de fato está mais inflamado, ou o que de fato está causando aquele sintoma naquele momento. Então, muito condimento, excesso de alimentos gordurosos, então tudo isso favorece o processo inflamatório orgânico, não só da endometriose em si. Então, tudo que possa ser evitado nesse sentido vai melhorar, inclusive, a função intestinal dela e, por consequência, vai melhorar esse processo inflamatório. Então, é uma mudança de pensamento, de vida, de rotina, de tudo, gente. Então, quem tem a endometriose tem que mudar os hábitos. E agregar, né? Atividade física, né? E atividade física. Ou seja, para tudo a gente precisa comer bem e se exercitar bem. Dormir bem. Dormir bem. Não estressar. Já ouvi falar também que pessoas muito ansiosas, muito estressadas, também pode acabar inflamando o organismo e realmente, né, pode facilitar aí a endometriose. Complicado, né, gente? Mas olha, estou muito feliz com a participação de vocês aqui. Tá ótimo. A gente também vai falar um pouco sobre a parte psicológica dessa doença, que não só essa coisa de você, tem endometriose, não posso engravidar. Muita gente não entende que a mulher está com endometriose. Eu sigo um grupo aqui no Facebook que as meninas reclamam isso demais. A família acha que é frescura. É uma cólicazinha, vai passar. O chefe, mas você não vem trabalhar. Gente, é incapacitante. O doutor pode dizer, tem graus de dor de endometriose que são incapacitantes. É verdade isso, não é fake news, certo? E o que a gente vê muitas vezes é que essa mulher começa a pensar, e os profissionais que a acompanham, começam a pensar na doença na forma mais grave dela, principalmente a dor incapacitante, quando ela começa a ter que ir ao pronto-socorro para tomar medicação injetável, que o remédio por via oral já não está mais surtindo nenhum tipo de efeito. E aí sim é que se pensa, será que não há de fato alguma coisa a mais além da cólica menstrual? Então, a partir do momento que isso começa a acontecer, não tem que pensar que é normal, porque não é normal. Então, e infelizmente acabam rotulando essa mulher, né? Então, é contra isso que a gente tem que também lutar. Então, acho que essa campanha, ela não é só aqui no Brasil, é mundial. O Março Amarelo, que inclusive é um dos... Durante o mês inteiro a gente vem trabalhando nessa conscientização, realmente conscientizar a mulher de que ela tem que procurar ajuda, de que ela deve procurar ajuda e ela tem o direito de ser ajudada. Porque, infelizmente, isso atrapalha não só do ponto de vista psicológico, que pode gerar traumas, inclusive permanentes para essa mulher, mas, por outro lado, capacitar melhor os profissionais para que eles possam pensar na doença e não atender com preconceito, né? Rotulando, não, ela está com dor, mas não é frescura, como você mesmo comentou. Isso não pode, nós não podemos pensar dessa forma, então a gente não vai ajudar essas mulheres, que muitas vezes querem ser mães, elas querem trabalhar, querem ser produtivas e não conseguem, né? Porque a doença incapacita elas para isso. E aí, quando a gente tem um grupo de pessoas que ajuda, que entende, é muito mais fácil. Falando nisso, olha, amanhã vai ter um evento que chama Marcha Mundial pela Conscientização da Endometriose. É um evento mundial, então várias mulheres ao redor de vários países, são mais de 70 países, vão se reunir, cada uma num ponto, e marchar para a conscientização dessa doença. Quem estiver aqui em São Paulo, amanhã vai sair às 9 horas do vão livre do MASP, na Paulista. Então é legal, é um encontro, né, não só pela marcha, mas por você conversar também com pessoas que passam as mesmas coisas que você, troca de contatos, troca de dicas, de receitas. Eu acho muito legal, gente. Olha, então amanhã, repetindo, às 9 horas da manhã, no vão livre do MASP, na Paulista, vai sair a Marcha Mundial pela Conscientização da Endometriose. Tem uma página no Facebook que é a Endomarcha Time Brasil,
entra lá, tem todas as informações, tem que fazer um pré-cadastro no site que eles passam lá. Então vale muito a pena participar, eu acho que é uma ótima oportunidade para se discutir sobre o assunto e para fazer amigos também. Para estar junto nessa luta que a gente falou, que não é fácil. A Franciele aqui, olha, comentando. As mulheres da minha família têm um histórico de retirada de útero por mioma. A endometriose pode vir a virar mioma futuramente? Qual que é a relação entre mioma e endometriose? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, ela não vira, o mioma e endometriose elas têm uma relação sim, né? Mas elas acontecem de forma concomitante. Uhum. Então, 30% das mulheres portadoras de mioma podem de fato ter endometriose. Nós não conhecemos ainda a relação direta, se é alguma mutação genética, que é pode ser mais provável, mas nós observamos que 30% dessas mulheres que têm mioma têm endometriose, mas uma coisa não leva à outra. Entendi. Elas aparecem ao mesmo tempo. E muitas vezes o diagnóstico é feito depois de uma cirurgia. Faz a cirurgia, às vezes identifica-se o foco de endometriose, esse foco deve ser removido, e muitas vezes depois na patologia vem que na verdade ela tinha naquele útero também impregnação por endometriose. Geralmente são mulheres mais velhas, acima de 30, mas também não é fechado isso, não é só porque é mulheres mais velhas, né? Inclusive assim, já operei casos de meninas de 13, 14 anos Olha com só. endometriose, também na história da família, e as cólicas incapacitantes, não respondeu à medicação e tinha lesão sugestiva nas imagens, tivemos que fazer a cirurgia, confirmou que era endometriose, e já operei mulheres na pós-menopausa. Também é uma condição rara, porque ela tem que ter uma enzima específica para converter o estrogênio que ela não produz de forma direta, ela só faz a conversão, e tinha receptor e positivo. E mulheres pós-esterectomia, né, pós-remoção do útero, com a doença ativa também. Olha só, fiquem de olho, gente. Eu vou chamar um vídeo ali para falar um pouco sobre a marcha da endometriose, tá? Eu separei, é uma blogueira aí que fez um blog só sobre endometriose, vale muito a pena. Dá uma olhadinha no vídeo aí. Olá a todos, eu sou a Caroline Salazar, jornalista, portadora de endometriose, idealizadora do blog A Endometriose e Eu e capitã da Marcha Mundial pela Conscientização pela Endometriose Brasil, a Endomarcha 2016. Estou aqui para convidar a todos a participar conosco desse movimento em prol das mulheres com endometriose. Mais de 70 países sairão às ruas simultaneamente para lutar pelos nossos direitos e para conscientizar a população de que a endometriose existe, de que é uma doença cruel e que afeta a vida de milhões de mulheres mundo afora. São cerca de 200 milhões de meninas e mulheres no mundo todo e mais de 6 milhões de portadoras apenas no Brasil. Nós lutamos por políticas públicas para que haja tratamento digno pelo SUS e humanizado em pelo menos todas as capitais brasileiras. Qualquer mulher que menstrua está sujeita a ter endometriose. Portanto, junte-se a nós e venha endomarchar no próximo dia 19 de março de 2016, o penúltimo sábado do mês internacional de conscientização da endometriose. Ajude-nos a salvar vidas femininas que estão caladas por conta da dor. Um beijo carinhoso e muito obrigada. Aí o recado aí, olha que legal. Eu acho que vale muito a pena você se programar para ir nesse encontro aí. Eu estarei de plantão aqui no jornal, trabalho esse fim de semana, mas manda aí pra gente, se você for na marcha, manda foto aí pro jornal, meu e-mail aqui, ó, aparecendo. Se tiver alguma dúvida que não foi respondida no ar, manda, eu encaminho pro doutor e à medida do possível ele vai respondendo também. Que bato na tecla que é importantíssimo
ter informação de qualidade. A partir daí, você tem uma vida muito melhor. Vocês podem ter certeza nisso. Enquanto a gente estava vendo o vídeo, a gente estava falando sobre um outro sintoma, né, que pode ser isso da endometriose, que é a dor na relação sexual. Qual que é a porcentagem de ter endometriose? Ou nem todas as mulheres têm dor? Enfim, como que é? Então, isso também é muito variável, né? Porque o que acaba acontecendo? Depende muito da localização da doença, especificamente na parte profunda. Então, quando a doença está invadindo a vagina, os ligamentos de sustentação do útero, ou quando há uma aderência ao intestino, aí a dor é muito mais intensa e ela aparece de forma precoce. Então, existem outros fatores para a dor na relação, que é importante que o ginecologista faça o diagnóstico diferencial. Às vezes ela pode estar com uma infecção vaginal, que também causa dor, e aí já não pode só usar esse sintoma como um parâmetro para se pensar na doença. Mas aquela dor que não existia na relação e começa a existir em algumas posições, que vai progredindo, e principalmente após o ato sexual, é importante pensar que a doença pode estar ativa, né? Então, é o segundo sintoma mais comum, né? Depois da cólica menstrual incapacitante, o sintoma de dor na relação sexual tem que ser levado em consideração a possibilidade da endometriose. Olha lá, gente, mais uma coisa para você ficar alerta. Então, muita dor na relação, muita cólica, vai investigar, não deixa para depois não. Já conversa aí com o seu ginecologista, já fala tudo, não tenha vergonha. Muitas mulheres morrem de vergonha no consultório médico, mas não tenham. É importante que eles saibam tudo para poder traçar um diagnóstico certo. Não adianta ficar escondendo as coisas não, né? Porque é pior para você, inclusive. A gente tem uma outra pergunta aqui da Patrícia Souza, obrigada pela participação, meninas. Ela tem muita cólica, muitos pedaços de sangue que saem na menstruação, deu um pólipo endometrial, e aí ela está tomando, sem pausa, o Cerazete, é isso? Cerazete. Ela perguntou se isso é perigoso. Assim, na verdade, o pólipo tem que ser de fato investigado, né? Porque pode ser uma causa de sangramento e, nesse caso, não responde ao medicamento que ela está tomando, que é para bloquear a menstruação. Então é importante que ela converse com o ginecologista dela para fazer uma avaliação e discutir outros tratamentos, além desse que ela está fazendo. Sobre métodos anticoncepcionais. A gente discute muito isso há muito tempo sobre, é prejudicial, pode dar trombose, pode dar outro tipo de coisa. Mas a mulher com endometriose não tem muita escolha, né? A Bruna Gama perguntou se o DIU pode ser uma boa opção. Se for o DIU com liberação de hormônio, né? Com liberação de progesterona. O DIU de cobre ou de prata, ele não, na verdade, não vai agregar um valor a esse tratamento, porque ela vai continuar menstruando e muitas vezes até com uma quantidade de fluxo maior. Agora, para paciente que não está em crise, que não está tendo um quadro doloroso agudo, ativo, ela pode usar o DIU de liberação hormonal, que a gente só tem um aqui no Brasil, para tentar fazer o bloqueio menstrual. Isso é válido, sim. E sobre essa coisa da gente tomar pílula sem parar para sempre? Então, isso é muito discutível e inclusive em todos os congressos que a gente tem participado, nas mesas redondas, a gente tem conversado sobre isso. Então, eu acho que é importante que faça-se primeiro uma boa anamnese. Tem que ser conversado com essa mulher para ver se ela tem já algum fator familiar ou pessoal de risco, que contraindique o uso do anticoncepcional contínuo. Mas no caso, as opções que nós temos para endometriose, inclusive esse DIU hormonal, ele pode ser usado até para quem já teve trombose. Então, você tem alternativas para a mulher que tem endometriose que não vão agregar risco, mesmo naquela que tem o fator de risco já ativo nela ou pela família. Então, é uma questão de conversar realmente com o ginecologista, que ele faça uma boa história clínica, conheça de fato os anseios dessa mulher, se ela tem realmente indicações, se ela quer de fato suspender a menstruação, é que a mulher que tem endometriose, ela já busca isso, ela busca a qualidade de vida, né, para minimizar o impacto negativo que a doença tem. Então, ela tendo uma boa conversa, passando com o ginecologista dela e tirando essas dúvidas, ela tem uma grande chance de ser bem tratada. Muito bom, gente. O que vocês estão achando do programa? Eu matei várias dúvidas que eu tinha aqui. Espero que tenha ajudado todo mundo aí. A gente está terminando, então eu vou voltar para o doutor para ele dar um último recado sobre a endometriose ou sobre o que ele gostaria de falar. E depois a gente se despede, lembrando que esse vídeo, esse programa na íntegra, vai estar no nosso YouTube o mais rápido possível. O Chase vai colocar lá. Doutor, então você quer terminar com alguma dica, alguma coisa? O que você achou do programa? Foi ótimo esse bate-papo, é o nosso dia a dia, né? Na verdade, como nós conversamos antes de a gente começar o programa, a gente
a cada paciente, é mais ou menos isso que a gente procura fazer sempre, é esclarecer, mas com qualidade, para que ela entenda de fato o que é a doença, o que ela deve fazer para melhorar a sua qualidade de vida, mas o mais importante é que essa informação chegue à irmã, chegue à mãe, à tia, inclusive à os vizinha, homens, né, que estejam aos assistindo o programa, homens, passem esse programa. porque é importante que a gente encare a doença como ela deve ser de fato encarada, que todo mundo tem que participar, para que nós não façamos mais o que vem acontecendo, que é rotular a mulher que tem endometriose como uma pessoa que vive em função da dor. Não, na verdade, ela está num momento em que a dor incapacita ela para algumas para suas atividades diárias. Então é importante que todos nós conheçamos alguém que tem endometriose, que a gente participe desse processo de minimizar esse sofrimento que ela vem tendo há muito tempo. Muito bom, muito obrigada, viu? Foi uma honra e muito instrutivo, né, gente? Qualquer dúvida, por favor, mande um e-mail para mim, a gente responde na medida do possível. Aí eu acho que é um tema que tem que ser abordado outras vezes, não só endometriose, como saúde no geral, saúde feminina, saúde masculina, enfim. Aqui a gente sempre faz pautas pensando em você e para esclarecer todas as suas dúvidas. Se você tiver mais alguma sugestão de tema ou de convidado, manda para a gente também. Estamos reformulando a DG ABC TV para trazer novos programas bem bacanas como esse aqui, certo? Bom final de semana para todas as endoamigas que forem lá na marcha. Boa sorte, aproveitem o evento para se conhecer e conhecer os outros, tá? Muito obrigada e bom fim de semana para todos.